pessoal, vamos lá. Vamos agora para um K&meio. O torneio começou às 11, já são quase uma, eu tô entrando um pouco mais tarde, eu não gosto. Eu gosto de jogar o early game, mas ontem foi um dia especial, eu joguei um satélite por 5K. Na verdade eu joguei o Turbo Bounty, né, que foi às 11, eliminei um jogador, recuperei uma parte ali do investimento do buy-in. E aí eu acabei caindo, era umas 5, 6 horas, tinha esse satélite começando às 8. E como era para um 5K, que é um torneio que tá fora da minha grade que eu não jogo, eu quis arriscar, jogar o satélite, faz parte de jogar para os torneios que não estão na nossa grade e conseguir ganhar a vaga. Vamos agora para um K&meio, que é um torneio bom, meio de semana, o field um pouquinho menor, também não fica tão tranquilo que nem de fim de semana, mas estamos aqui para jogo e agora já está chegando no final do mês, perto do main event, já acaba ficando mais cheio sempre. Bora para esse um K&meio, focar, descansado, zero bala e partiu! Dinner break de um K&meio, pegamos um franguinho ali, indo pro quarto comer. Essa é a vantagem de ficar hospedado no hotel do evento, dá tempo de vir, dar descansada, usar o banheiro, pô, bom demais. Joguei uma mão interessante agora, um blind 50-100, já tava com 15 mil fichas. Eu abro as 8 suited de paus, tomo 4 calls, o outro MP, o botão e o big. O botão e o big, ou seja, a gente fica em 5 na mão. Flop 10 valete dama, acerta só com 10 de paus, acerta completamente o range de muita gente que dá esse call ali. Os blinds 50-100 eu fiz 300. E o correio eu fico nuts, com qualquer pausa a gente arma um draw, ou seja, interessa jogar a mão. Com 9 a gente segue também, mas o sol rei também segue, fica mais estranho. Resolvi dar check e ver como o pessoal se comportava. Todo mundo dá check e um senhor bem tático, eu já venho jogando com ele há quase 2 horas na mesa aposta. 800, menos de meio pote, o Big Fold eu resolvo pagar e só o outro MP paga. Ou seja, a gente faz um pote aí de quase 4 mil já. No turn vem um 6 de paus, ou seja, arma o flush draw, a gente tá em 3 na mão. Eu dou check de novo, o outro MP dá check, chega no botão esse senhor, ele aposta 2.600. Fica um pote gigante com 7 mil. E qual é o range de mãos que ele pode ter? A gente tem que pensar isso, não só na nossa mão. Nossa mão é double broca e flush draw nuts, é uma mão que interessa. O pote tá enorme, com 7 mil fichas. E ele tem o quê? Que só fletou pré-flop no botão, sabendo que vai jogar um pote multi-way. Ice Rei, que é o nuts, ele não tem nunca. Par de dama, par de valete, par de 10 também não. Ele tem muitos pares com draw, 2 pares, muitas mãos que ele não consegue pagar um all-in, por exemplo. E eu represento muito Ice Rei, que chequei flop nuts, chequei turn sabendo que contra 2 um deles possivelmente iria apostar. Aí, em vez de dar um indireto de 11 mil, eu volto 6, ficando com 5 e pouco para trás. Não deixo outra alternativa para ele que não seja foldar e o MP fold, eu puxo um pote bem grande. Então é uma mão que foi bem interessante. Não atolo não, mas tudo bem, eu dou call e espero o turn. Mas eu perco ação um monte de turn, cara. Perde a ação porque o cara perde a ação com a mão que o cara pode ter, cara. O cara ali abre 5 de 6, abre 7 de 5, abre 7 de 4, 7 de 7, 4 de 4, 3 de 3, broca flush draw, 2 pontas flush draw. Tá louco, eu não vou atolar 40 barras. Um cara que quer bingar o torneio dele, eu não quero não, tá louco. Eu vou de call, vejo o turn, cara. 17, 20 barras é 50 mil, mano. 16, Eu tô 50 mil lá dentro. Mega mongol lá. Pô, mas eu tô jogando com mongol, vou ver que ele é mongol. Não, se você tem essa informação do cara, Acabamos de chegar aqui no área, hoje é dia de WPT, 1kk garantido, 565 de buy-in. Segundo dia em um mês, tá fazendo exatamente um mês agora que eu tô aqui em Vegas jogando. É só o segundo dia que eu saio para jogar outro torneio. Joguei no Planet Hollywood um dia e agora aqui no área. Esse torneio é bem turbo, é bem apertado assim, a estrutura. São 7, 8 dias então eu vou ter várias chances de passar, mas como eu não vou conseguir vir todos os dias porque tem outros torneios no WSOP, eu já vou vir hoje, jogar o máximo possível e eu tenho só depois mais um próximo dia para vir. Bora. Esse torneio, inclusive, no ano passado, o Lúcio, lá de São Paulo, ficou em segundo, arrumou a nota. Esse torneio paga bem, vamos lá.
galera. Tô aqui, pô, numa pilha das melhores. Ganhei ontem a vaga do 5K, do WSOP 5K. Eu joguei um satélite ontem de $575. Ganhei a vaga. Pô, tô felizão porque era um torneio que eu não ia jogar. Hoje eu ia jogar outro torneio que tá na minha grade. E jogar um torneio de 5K por $500 não pode ser ruim, né? Então, tô felizaço em jogar esse torneio. Eu já joguei esse torneio. Esse ano eu não ia jogar, mas eu já joguei esse torneio. E o satélite foi a ponte, né? Meu jump pra dentro do torneio. Ontem eu fiquei grande no satélite, foi fácil pra mim ganhar a vaga. Eu não sofri, eu não fui dos que fiquei com o stack sofrendo pra ganhar a vaga. Já passei muito por isso. Mas ontem começou tudo muito bem. Eu tava com um bom stack logo. Eu tava com um bom stack logo do meio pro fim, então eu apertei todo mundo. Teve uma hora que eu fiquei dando a win em todas as mãos, porque ninguém tinha condição de me pagar, nem perto de me cobrir. Uma mão mega importante pra mim, que é fácil, é relativamente fácil foldar porque é satélite. Eu tinha um Ice Race Suited, eu sou chip leader da mesa, eu tenho 70 mil no blind 1-2, isso no satélite é muita ficha. Eu não preciso ganhar o torneio, só preciso ficar vivo. Então eu tenho sobrevivência aí para 1 ano de jogo. E um cara sai de all-in do UTG, o segundo da mesa em ficha, sai da all-in do UTG de 40 mil fichas, 20 blinds. Eu olhei Ice Race Suited, cara. Eu disse, porra, pensei comigo, nem rei eu pagava isso aqui. Eu não preciso pagar. Então, deu uma dorzinha no coração, né, que você foldar um Ice Race Suited. Porque tinham vários stacks menores, então foldei sem sofrer. E fiquei pensando nisso, cara, rei eu foldava, Ice provavelmente eu foldava também, cara. Aí eu fiquei pensando, porra, passar pela minha cabeça que eu ia foldar Ice pré-flop sem nada, depois aqui a lojinha aqui, ó. Ó a lojinha aqui, ó. A lojinha aberta, aberta, olha lá. Eu vou jogar o 5K por $500, arrumei o satélite ontem. Beleza, vamos. Isso aqui é o José de la Cometo, E aí, gente? Roger rápido. Posteira, Filho, vamos, garoto. Nós, irmão. E aí? Bom? Firme, Vamos cara. pro jogo? Vamos, acabei de chegar. Vai engatar agora? Não, tô chegando devagarzinho. Aí, ó. Se aclimatando. Exato, daqui a pouco eu abro a lojinha aí pra fechar. A minha tá boa. Fechar só. Não, só no final só no main event, lá no último dia, doutor. Isso aí. É nóis, ó. Beleza, vamos. Falando em foldar as eyes, ó, encontrei o meu Gorilla Master aqui, ó. Não tem como. Dá pra foldar as eyes? Não Era tem satélite, como. pô. É satélite. Ah, satélite dá. Satélite dá. Satélite Não, nem dá. foldei as eyes, era Ice Race Suited. Aí o cara deu a win, eu foldei porque tipo... Não, só em falar que as eyes dá. Imagina quanto um Ice mais Race. é É isso, é isso. Vamos lá, vamos pro jogo. Vamos lá, vamos pro jogo. Valeu. Bom, e aí, foldei o Ice Race Suited e foldaria as eyes, foldaria Rei. Eu quero a minha vaga, rapaz, não quero ganhar o torneio. Eu só preciso estar lá vivo na hora que o 20º, no caso, que 19 ganhava uma vaga, o 20º caísse, eu estando com um ante, tá tudo certo. Então, é dolorido porque você fica pensando na mão, né? Mas você não tem que pensar na mão, você tem que pensar na estratégia. A estratégia é ganhar a vaga, não é cravar. Então, deu certo. Vamos lá, vou entrar agora. Eu que sou fã declarado do early game, perdi um nível de blind, estou entrando no segundo nível de blind, mas eu fui dormir às 6 horas da manhã por causa do satélite. Acordei às 11, que era quando começava o torneio, aí tomei banho, tomei um café e estou vindo agora pro jogo, são meio-dia e 10, meio-dia e 15. Então, perdi o primeiro nível de blind, mas por uma razão justíssima, que era porque eu estava ganhando a vaga para poder jogar. Então vamos embora, turma. Aqui começa o nosso WSOP 5K. Ou melhor, o nosso WSOP $500. Bora! E aí, pessoal, olha lá, ó. 26 falta. 26. Como eu falei, esse torneio estrutura diferente. 19 passam pra amanhã. Pertinho, estamos com 250 mil no blind 265. Tamo bem. 50 blinds, tranquilo. Esperar os shorts caírem e passar pro dia 2 tranquilo. Bora.
Pessoal, depois de 13 horas de jogo, 376 jogadores começaram, só 19 passaram pro dia 2, já tá ITM faz tempo, eles jogam até ficar 5% do field, pô, feliz demais, pouquinha gente, dia 2, WPT, $1 milhão garantido, agora é juntar todos os flies, que eu acho que são 18, mais ou menos, e pouca gente lá no dia 2, 5% faltando, para bem ficha, 220 mil, lá de 3.6 ou até 2.65, depende dos outros dias, vai ser nice. Sacando fichinha, bom demais. E de novo, é um dia 1 importante, que foi jogado exatamente 18 níveis de blind. Pô, show pra caramba. Então não é só um passar de dia 1, é um passar de dia 1, entrar ITM e avançar bastante. Pô, 376, sobraram só 19, então não tem chance de ser ruim. Bora! Ó, tá lá. Nice, look at that. All right. Rio. You going over there to win? That's why you got the cameraman? Yeah, my man. All right. Thank you. Come back and see us, okay? I'll be back. All right. Thank you, sir. No blind 2-4 teve uma mão bem interessante quando já estava ITM, um jogador bem agressivo, mas que não era um bom jogador. Ele abre raise do TG de 9.000 e eu tô no TG1 com 18 blinds. Nessa hora, se eu tribeto, quando eu raise do TG e o TG mais um tribete, é um tribete muito forte. E além do que, não tinha tanto espaço, eu ia ter que acabar chovando, ia cortar ação com as eyes. Como tinha alguns jogadores mais curtos pela frente que sabiam que ele era um jogador muito agressivo, com esse meu dinheiro morto do call ainda, eu imaginei que era muito fácil alguém dar o win pra frente. Eu pago com as eyes, dou somente call nesse TG1, a mesa roda em fold até o small que dá o win direto. O TG, como eu já imaginava, assim, simplesmente fold da mão. Eu pago, claro, de as eyes, ele mostra a Ice Valete e eu dobro indo ali para quase 40 blinds. Foi essa mão que me alavancou e fez com que eu conseguisse passar grande no torneio. Vamos lá pro dia 2 agora. Mais a caminhadinha diária, agora chegando já na cabecinha de julho, entrando no mês de julho. E estamos indo pro 1.500 regular da WSOP. Ficha no pano. Hoje é sexta, torneiozinho importante, já começa a chegar o pessoal de fora, recreativo. Dia cheio hoje. Na minha agenda, por exemplo, tem 3 torneios para jogar. Esse é um K&meio agora às 11, depois às 3 horas tem um 2,5 de Mixed Game, e depois às 7 tem o Giante. Então, e o Garridão tá pra jogo, não? O dia hoje não para. O Giante tomara que fique só só nesse e vá embora até o final. Mas a gente tem que contar que existem outros torneios. Grind Live! Vambora! Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada desse camarão. Gratinado, sei lá, catupiry. Camarão, esse é camarão. Olha lá, ó. Olha pra cá, Marina. É a Nishijima. Olha pra cá, Nishijima. Ô, Marina, olha pra cá, japonesa. Já vi ela fugindo uma vez ou outra. Eu percebi também. Dá uma olhada aqui, manda um beijinho pra câmera, vai. Serve meu beijinho, não? É sério, manda um beijo do gordo aí, vai. Beijo do gordo! Cadê a véia, rapaz? A véia tinha que estar aqui, cara. Faltou o Sapo Breda pra contar parada no almoço e a véia pra gente dar risada na cara dele, né? 3 chaves. Decano gosta do sorvete, eu Agora acho. eu entendi por que ele gosta de vir aqui. Ele não comeu. Ele não comeu, ele vem tomar sorvete. Guarda espaço. Guarda espaço. Maquino Sorveteria. Entendi. Por isso que ele se amarra aqui. Eu também tô aqui. 30? Bom, hein? 902. Normalmente o check raise do Big Blind vai ser 2 pares, não vai ser 30, é difícil ter 30, né? Mas tem mais combos de 2 pares que é 30, simples assim. Então se o tanque cai, tipo assim, vamos supor que é de espadas, o flush não, que é um rei de espadas. Uma dama de espadas ela pode dar check fold, entendeu? Aí você fez seu flush e não maximizou seu ganho. Você maximizaria suas perdas se batesse um rei do naipe que não é, você ia pagar pro flush não, porque agora você ficou comitado. Eu não entendi. Pagaria que eu sou Loki. Eu jogaria igual a ela. Certeza. Ela não tem o que fazer.
dá só, se ele dá só call, imagina na situação, né? Ela check raise 500, ele dá só call. Ela sobra com 450 pra trás. Turn, 10 de ouro. 450 pra trás? Ela tinha 950 total. Aí turn, 10 de ouro, ela faz o quê? Sinistro, né, essa Eu tô parada? escolhendo um turn muito filha da puta. Pô, só um turn fácil, todo mundo sabe o que fazer, pô.